E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal e no tema do vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu achei relevante porque lá no Alpha, se você é novo aqui no canal, não me conhece, primeiro prazer, me chamo Renan Zandonadi, esse aqui é o meu canal que a gente fala sobre trade esportivo e mercado financeiro e eu tenho um projeto, junto com o Paulinho e com o Vaguinho, que é o Alpha, que é um Discord onde a gente trabalha com o pessoal. E nesse mês de janeiro, que terminou recentemente, foi um mês complicado, sabe? Foi um mês complexo, o final de dezembro já foi complicado, janeiro inteiro, assim, foi bem difícil. E sempre surge temas com relação à variância, positiva e negativa. Então a ideia do vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre variância positiva e negativa, como lidar com ela emocionalmente, e um ponto principal que eu vou falar no final do vídeo é um exemplo prático meu da minha pior variância negativa na minha carreira toda, desde 2017 até hoje. Qual foi minha pior sequência negativa, falar um pouquinho para vocês no final do vídeo e o insight final, então fica até o final para você não perder. Então esse tema veio na minha cabeça, hoje de manhã eu tava fazendo minha atividade física lá, aí eu falei, bom, que tema de vídeo que eu vou falar essa semana, Pensei em alguns temas e aí eu acho que o tema mais atual é exatamente variância negativa, variância positiva, pelo que está acontecendo com a maioria dos membros lá do Alpha, Então a gente está trabalhando diariamente com o pessoal, a gente acaba entendendo um pouco como que tá a maioria dos traders, Então em linhas gerais assim, como que a maioria do pessoal que está trabalhando comigo está desempenhando, Teve um desempenho em janeiro, se foi positivo, se foi negativo. E na grande maioria o mês de janeiro foi um mês muito difícil. A maioria do pessoal ficou no 0 a 0 ou com um green muito pequeno. E por que isso acontece, Por que direto acontecem variâncias assim, Às vezes momentos muito bons, às vezes momentos muito ruins, coisas que fazem você sair um pouco do prumo emocional. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso contextualizar aqui para vocês é o que é uma variância. Variância negativa ou variância positiva é um período em que as coisas fluem melhor do que deveria fluir dentro de uma normalidade do seu trading. Então, vamos supor que você, jovem, tem uma metodologia e essa metodologia você consegue volumar, sei lá, você faz na média ali 20 mercados por dia. Isso para um cara que é full time, para o cara que não é full time, sei lá, faz 5 mercados por dia na média, enfim, isso aí vai depender, adapte para a sua realidade. Mas imagina um cara que faz 20 mercados por dia e ao longo de um período de um mês, você sempre vai ter uma semana que vai ser boa, sempre não, mas em linhas gerais, Você vai ter uma semana do mês que vai ser muito boa, uma semana que vai ser muito ruim e 2 semanas que vão ficar mais ou menos na média. Isso pelo menos é o que acontece comigo normalmente. Eu tenho sempre uma semana muito boa, uma na média e uma semana ali que acaba as coisas indo bem ruim mesmo. Então, eu trabalho 20 mercados por dia. Dentro desse dia, eu vou ter mercados que eu vou fazer 40%, 50%. Vou ter mercados que eu talvez pegue um gol e eu tenha 100% de lucro. E eu vou ter mercados que eu vou fazer menos uma stake, Ou seja, então dentro de um dia, às vezes eu vou ter, sei lá, de 20 mercados que eu faço na média, 5 mercados muito ruins, 5 mercados muito bons e vou ter 10 mercados ali que vai ficar dentro de uma média. Então isso é o normal, é o que vai acontecer. Bom, Renan, e como que eu vou identificar essa minha média? Como que eu vou saber se desses 20 mercados que eu faço, 5 são bons, 5 são ruins? Isso não é assim tão importante, mas você olhando a sua planilha, analisando seus resultados, você vai conseguir ver essa média de maneira muito precisa. Então imagina que você, sei lá, tem uma amostragem ali de 100 dias. Pô, esses 100 dias você pega aí a média de mercado que você fez, a média de lucro que você teve por mercado, enfim, você consegue fazer alguns cálculos ali para você pegar essa média e saber se esse dia de trabalho, por exemplo, ele foi acima da sua média ou se foi abaixo da sua média ou se ele foi tranquilo, Foi um dia padrão. Então, e por que isso é importante? Porque identificar uma variância negativa, às vezes é tão importante quanto você trabalhar bem, você clicar bem no mercado. E por quê? Porque se você está clicando bem dentro do mercado, se você está tendo um bom desempenho, é óbvio, ou deveria ser óbvio, que na maioria dos dias você vai terminar positivo. Ou seja, você vai terminar com um resultado positivo. Mas nem sempre isso é verdade. Vão existir dias na sua trajetória que você vai falar assim, nossa, hoje eu trabalhei muito bem mesmo, no meu mais alto nível de trading. E aí você vai olhar o seu PL e vai estar lá, $10 pra frente, sabe? Você vai estar 10% positivo, 20% positivo. Às vezes você vai estar até no 0 a 0. E você vai falar, caramba, hoje eu trabalhei super bem e as coisas não fluíram. Simplesmente eu fiquei com o resultado aqui no 0 a 0, eu fiquei com um pequeno head
E, cara, a minha sensação é que eu trabalhei bem. E vão ter outros dias que você sente que você não trabalhou assim tão bem e você vai estar lá com 50% pra frente, uma stake pra frente. Aí você fala assim, cara, como que isso é possível, né? Então, isso nada mais é do que uma variância, uma oscilação no curto prazo do seu resultado, né? Você vai ter sempre um dia que você vai desempenhar o seu mais alto nível de trading, mas não significa que por você desempenhar o seu mais alto nível de trading, que você vai terminar assim em lucro, porque você pode tomar com uma sequência, né, com uma oscilação negativa aí. Isso eu tô falando do período, um espaço, né, curto de tempo, um período curto, ou seja, um dia. Mas, obviamente, você tem que jogar isso para mais tempo. Um período razoável para você analisar é uma semana, que entra naquele exemplo que eu falei. Em um mês eu sempre vou ter uma semana muito boa, uma semana muito ruim e 2 semanas na média. Então, um mês já é um período que eu acho que é razoável. Em janeiro, em linhas gerais, foi um mês muito ruim para a maioria do pessoal do Alpha. Para mim, especificamente, eu fiz uma mudança bem grande dentro do meu operacional nesse mês de janeiro, que eu terminei essa mudança, né? Eu comecei, na verdade, essa mudança em dezembro e nesse mês de janeiro foi completamente diferente. Então, eu não tô, sinceramente, passando por essa variância que a maioria do Alpha, pelo menos, que eu trabalho diariamente, né, passou. Não foi algo que eu passei. Foi um mês dentro da minha média, ou seja, minha média de $2.500 a $3.500, então fiquei dentro desse range aí. Foi um mês padrão pra mim, nem muito bom, nem muito ruim, na média. Esse mês, agora de fevereiro, tá sendo um mês também pra mim tranquilo. Então, assim, da forma que eu tô trabalhando, eu não tô sofrendo essa oscilação tão grande, né? Essa variância. Mas é fato que estão acontecendo vários gols ali de entregadas defensivas, né? Vários gols de desatenção, goleiro entrega, mercado fica suspenso e eu acabo tomando gol. Então, assim, tá existindo mesmo uma variância negativa nesse aspecto, né? Vou dar um exemplo aqui, acho que foi na sexta-feira, salvo engano, logo no final da data FIFA, teve um jogo da Turquia que saiu o gol e aí o mercado suspendeu e não voltou mais. E aí, o que você faz, né? Você não tem muita escolha. Eu acho que saiu um gol, aí foi anulado esse gol e o mercado ficou suspenso. E logo na sequência saiu outro gol. E aí, paciência, você tá com a stake pendurada lá dentro, você acaba tomando esse gol. Pura variância, né? Porque esse head é um head que vai entrar no seu PL, mas não é um erro operacional seu, sabe? Não é algo que você, na minha opinião, precisaria se preocupar. Mas tá lá, é fato, o seu PL está lá. Ou seja, você consegue identificar que essa variância negativa aconteceu nesse mercado especificamente. E em várias outras situações que você sabe que tem valor você estar dentro do mercado, que faz sentido você estar back ao under, por exemplo. Por exemplo, uma posse de bola defensiva, né? É um tiro de meta. Cara, faz sentido eu estar back ali. Se o goleiro, por exemplo, der um passe pro lateral e o lateral entregar a bola para um jogador adversário e fizer o gol, cara, paciência, não tem muito o que fazer. Vou dar um exemplo, por exemplo, na sexta-feira também, ou foi domingo? Não, foi sexta-feira. No jogo do Manchester United, que teve um pênalti pro CR7 cobrar, eu tava lá dentro para pegar o gol e ele errou o pênalti. Aí depois, nem vou pronunciar o nome desse Tuga, né, que errou o gol sem nenhum goleiro dentro do gol, né? Nem vou falar o nome dele, porque não vale a pena de tanta raiva que eu fiquei. No jogo do Flamengo, o Gabigol errou 2 gols cara a cara com o goleiro. Eu tava lá dentro também. Então, assim, são algumas situações que você vai lembrando que você fala assim, caramba, se tivesse uma fase boa, né, com toda certeza essas bolas teriam entrado, eu teria pegado esse gol e aí meu PL, né, estaria muito melhor. Eu tô citando esses exemplos que foram alguns exemplos que eu vi no Alpha recentemente que foram curiosos. E isso de você ver, identificar que você estava em posições de valor, isso que é um ponto importante. Não vale a pena você ficar focando quando você está na variância negativa, né? Não vale a pena você ficar focando, por que o CR7 perdeu o pênalti? Logo o Penaldo nunca erra um pênalti, quando eu tô lá dentro ele erra. O fato é que é irrelevante. Você tá dentro do mercado ou não vai fazer com que o CR7 acerte o pênalti ou que ele erre, né? Isso, eu tô falando, isso é óbvio, né? Mas às vezes a gente fica com essa sensação, né? Só porque eu tô lá, o gol não sai. Só porque eu tô, as coisas não fluem. As coisas não estão caminhando num sentido que eu acho que seria justo, né, com o meu desempenho. Mas isso não tá no nosso controle. O que tá no nosso controle é
tomar sempre as melhores decisões ou tomar na maioria das vezes as melhores decisões para o nosso longo prazo. Isso está no nosso controle. Então isso é tranquilo, é isso que a gente tem que focar. Agora, se o CR7 vai fazer o gol ou não, se o Bruno Fernandes vai fazer o gol ou não, cara, sinceramente não está no meu controle. Então, se não está no meu controle, por que eu vou ficar preocupado com isso, né? É algo que deixa passar, deixa fluir e as coisas aos poucos, né, vão voltando ao normal. Mas um ponto importante, como identificar uma variância negativa de um método que parou de funcionar? Essa é uma pergunta que eu acho que é bem relevante também. Porque às vezes você fala assim, não, tô numa variância negativa ferrada aqui. Mas aí você tá lá, você já fez 400 mercados e tá em red ainda. Cara, liga um sinal de alerta, porque assim, é muito mercado, né? Então assim, para você identificar de fato se é uma variância negativa, se você de fato está trabalhando mal, se esse seu método perdeu o valor, cara, olha, né, no longo prazo, olha num volume de mercado razoável. Então assim, bom, 100 mercados, estou em red, tranquilo. 200 mercados, diria que tranquilo também. Agora 400 mercados, 500 mercados, cara, aí já é coisa demais para você estar em red, com toda certeza. Você está tendo uma queda de desempenho atrelado a uma variância negativa. Aí é complicadíssimo. Porque se você está numa variância negativa, trabalhando bem, tranquilo, essa variância não vai ser assim tão ruim, né? Agora, se você está numa variância negativa, trabalhando mal, cara, o seu PL ele vai despencar mesmo. Porque assim, não tem como ele não despencar. Porque você já está numa variância negativa, você já está tomando gols que tem valor, mas você está tomando. E você ainda está trabalhando mal, fica quase que impossível, né, de você não ter um resultado desastroso no seu PL. Obviamente que o que vai te salvar nesses períodos é a gestão. E é aqui que eu vou falar sobre o que eu comentei lá no começo do vídeo, que é sobre a minha pior variância negativa, né? Essa minha variância, deixa eu até puxar aqui para falar para vocês os dias que foram, mas foi no mês de outubro, ó, do dia 15 do 10 até o dia 23 do 10. Se você é novo aqui no canal e não assistiu, vou deixar o link aqui do vídeo para vocês assistirem do meu fechamento de outubro e eu falo detalhadamente sobre esse meu mês de outubro. E naquela altura, jovens, eu não tinha entendido o porquê que eu tinha passado por essa variância tão negativa. Só para vocês terem noção, começou dia 15, numa sexta-feira, menos 870 dólares. Depois fui pro dia 16, menos 1.000 dólares. Depois dia 17, menos 840 dólares. Depois dia 18, positivo, 65 dólares. E aí mais, no dia 18, no dia 19, né, mais 665 dólares de red. Aí dia 20, 80 dólares positivo. Depois, dia 21, 22 e 23, menos 130 dólares, menos 139 e menos 70 dólares. Olha essa sequência, jovens. Mais de 3.000 dólares negativos em 9 dias de trabalho. Foi o período, sem dúvida nenhuma, mais difícil em toda a minha trajetória no trading. Financeiramente, foi a minha pior sequência também. E emocionalmente, foi bem desgastante. Porque o que acontece, jovem? Eu estava trabalhando bem. Na minha visão, eu estava trabalhando bem e as coisas não estavam fluindo. E aí eu clicava bem dentro do mercado e tomava gol. Eu estava numa posição de valor, tomava mais um gol. Aí eu, nossa, sabe aquela sensação que você está dando um passo para frente, 5 para trás. Um passo para frente, 5 para trás. Cara, essa sensação é horrorosa. Se você está passando por isso hoje, eu entendo. Eu sei o que você está passando. É muito difícil. É muito desgastante mesmo. E no meu caso, nem é pelo valor financeiro em si. Tudo bem, perder mais de 3.500 dólares, eu acho que deu essa sequência. É muito dinheiro, sim, perder 3.500 dólares. Multiplica aí pela cotação do dólar que você vai ver a quantidade de real que isso dá, né? Mas, cara, o financeiro no curto prazo eu não dependo dele. Mas o mais desgastante é você saber que está trabalhando bem, saber que está tendo um bom desempenho no mercado e tá tomando burdoada, uma atrás da outra. Então essa sensação é muito ruim, essa sensação não faz bem. Não é algo que você fala, nossa, que legal, pô, né? Não é divertido. Mas é algo que te prepara, né? Que testa o seu emocional e te joga em um outro nível quando você supera isso, né? E principalmente durante essa variância, você não consegue identificar muitas vezes o que está acontecendo. Quando você está no meio do olho do furacão ali, é difícil, né? Você fica meio nocauteado, né? É igual quando um boxeador tá lá e toma um jab no rosto. Cara, você fica meio zondo, você não consegue perceber. Você fala, nossa, calma aí, deixa eu me situar aqui no planeta que, pô, eu tava trabalhando bem, eu tava tendo um bom desempenho e agora do nada
Meu resultado tá ruim? Como que pode isso, né? Não tá fazendo sentido isso pra mim. O que eu faço, né? E eu decidi só continuar trabalhando. Eu trabalhei da mesma forma. Inclusive alguns traders do Alpha lá comentaram que né, não saberiam se eles teriam essa mesma postura, né, de continuar trabalhando da mesma forma, mas eu tomei essa decisão. Eu falei, ó, dane-se, eu vou continuar trabalhando da mesma forma. E assim eu fiz. Passou outubro, né, chegou novembro, em dezembro deu um clique, assim, eu falei, cara, será que não foi a minha gestão que me ferrou durante esse período? E aí, depois que passou muito tempo dessa variância negativa, eu fui para minha planilha e fiz uma projeção. Tirei todos os gols que eu tomei com mais de 2 stakes e fixei $400 de hedge. Né? Minha stake é $200, eu fixei $400 de hedge. E o meu resultado no PL seria outro, completamente diferente. Ou seja, jovem, o que me ferrou durante a minha variância negativa foi a minha gestão ruim atrelado a um período ruim. Ou seja, eu estava trabalhando bem, tá? Tecnicamente eu estava bem dentro do mercado, mas eu peguei uma variância negativa muito grande no quesito gols bizarros. Eu tomei muito gol bizarro mesmo. Gol de tipo, passa um avião no céu, um cara me varre 4 stakes, o goleiro dá um chutão pra frente, a bola quica, pênalti. A bola quica dentro da área do outro time, né? Um chutão mesmo pra frente. A bola quica dentro da área, pênalti, mercado suspende, eu tomo esse gol de pênalti com 4 stakes. Lances bizarros mesmo. Só que foi esses lances que me fizeram ficar em red? Não, foi a minha gestão. Ou seja, eu estava trabalhando tecnicamente bem, mas eu passei uma variância negativa de gols bizarros, e esses gols bizarros eu estava tendo um erro crasso de gestão. Ou seja, eu estava me colocando em situações que tinham valor, só que por eu estar com muito dinheiro dentro do mercado, eu acabei ficando com o PL bem negativo. E aí, depois disso, eu tomei a decisão, né, de mudar a minha gestão, de controlar mais a minha gestão. E atualmente é difícil eu tomar um gol com mais de $400 dentro do mercado, porque eu não entro com mais de $400. Então, se eu tô back com uma stake dentro do mercado, eu só vou deixar ali mais $200 plantado, para no máximo eu estar dentro do mercado com $400, ainda que seja raro, né, de eu entrar com 2 stakes dentro do mercado. Então, esses momentos, né, esses períodos de variância negativa são complicados porque você está no meio do olho de furacão ali, muitas vezes você não consegue identificar o que você fez de certo, o que você fez de errado. Fica realmente complexo, né, essa conta aí de você identificar onde está o seu erro. Mas depois de uma semana que essa variância passou, analise seu resultado com calma, com cautela, veja se o seu resultado diário foi dentro da sua média, depois analise a semana, se essa semana foi dentro da sua média, tanto positiva quanto negativa, e depois analise o seu mês, para ver se esse seu mês foi dentro de uma variância positiva ou dentro de uma variância negativa, e diria mais um período amostral aí, que seria 3 meses, que aí é um período muito bom mesmo para você analisar. 3 meses você já vai ter feito muitos mercados, várias coisas ali, e para você analisar se esses 3 meses você teve um resultado positivo ou um resultado negativo, acima da sua média ou abaixo da sua média, que eu acho que isso é muito importante para você contextualizar, né? Bom, onde eu tô, né, nesse mês aqui? Foi muito bom? Ou foi muito ruim? Ou foi dentro da minha média? Sabe? Não só pelo valor financeiro, mas pelo seu histórico, né? Olha o passado para você ver se esse mês foi muito acima da média, se ele foi dentro da sua média ou abaixo da sua média, que eu acho que isso é importante. E aí depois, obviamente, analise o seu semestre e anualmente, que é o mais importante na minha visão, sem dúvida nenhuma, porque você analisando anualmente, você vai ter uma temporada toda, né? Você vai ver todas as suas abordagens evoluindo, melhorando ao longo de uma temporada, e aí sim vai ser um período mais que suficiente para você tomar, né, algumas decisões ali dentro daquele período anual. E o ponto importante, jovem, você não precisa esperar um ano para você falar que seu método está validado. O método nunca está validado, ele sempre está em constante evolução. Então, assim, avalie lance a lance, avalie mercado a mercado, semana a semana, dia a dia, sabe? Trimestre a trimestre, semestre a semestre, que sem dúvida nenhuma você vai melhorar. O trader que eu sou hoje, dificilmente eu vou ser mês que vem, porque mês que vem eu já vou estar melhor. Eu já vou estar com outras abordagens, já vou estar entendido mais coisa de mercado. Então, assim, não ligue tanto assim para o seu resultado no curto prazo, mas entenda que é o curto prazo que faz o seu longo prazo. Então, se você tomar decisões de ver mais no curto prazo, eles vão reverberar isso no longo prazo.
Mas lembre-se também que no curto prazo você pode ter sim uma variância negativa que vai interferir aí, né, no seu resultado de curto prazo. No longo prazo, se você está tomando as melhores decisões, que você está trabalhando em EV+, você vai terminar positivo e isso eu acho que é bem tranquilo de entender. Chique show, jovens? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje. De verdade, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí no vídeo. Te inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pô, se você assistiu o vídeo até aqui, 20 minutos de vídeo, se você assistiu até aqui e não se inscreveu, pô, tá perdendo tempo, né? Então, te inscreve aí no canal. Se quiser trabalhar comigo lá no Alpha, primeiro link do comentário fixado aqui, já clica aí, já conheçam o Alpha lá, entra no nosso site, entenda como que ele funciona. E aí, vem trabalhar comigo e com outros jovens lá na comunidade. Chique show, jovens? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.